Vamos lá, pessoal, um resumo sobre os aspectos humanos do continente asiático. A Ásia é um continente muito grande, com uma grande diversidade de povos, culturas, alimentações, músicas. Isso acontece devido à sua grande extensão territorial. O continente asiático é o continente mais populoso do planeta. Ele tem cerca de 4,5 bilhões de habitantes. Considerando que o mundo tem praticamente 8 bilhões de habitantes, mais da metade da população mundial vive na Ásia. Além disso, os países mais populosos do mundo estão no continente asiático, como a China, Índia, Indonésia, entre outros. A população no continente asiático é mal distribuída. Existem áreas ecúmenas, que são verdadeiros formigueiros humanos, como o leste da China, Índia, Japão, e áreas anecúmenas, que são áreas de difícil povoamento, como o frio da planície da Sibéria, ou as áreas secas do deserto de Gobi, as altitudes do Himalaia, os planaltos secos do Oriente Médio, entre outros. A população na Ásia vem crescendo, porém num ritmo menos acentuado do que no passado. Isso acontece porque a Ásia já está entrando na terceira fase da transição demográfica. O crescimento vegetativo ele é afetado por uma série de fatores, entre eles a urbanização, a riqueza e a industrialização. Quanto mais rico o país, menor vai ser a taxa de crescimento vegetativo. Quanto mais pobre o país, maior vai ser a taxa de crescimento vegetativo. Por exemplo, no Afeganistão, onde ainda o crescimento vegetativo é de 2,36% ao ano, o que é muito alto. As pirâmides etárias indicam diferentes países. Quanto mais pobre o país é, a base da pirâmide é mais larga e o topo é mais estreito. Vejam como é diferente a pirâmide etária do Afeganistão para a pirâmide etária do Japão. A pirâmide etária do Japão tem o topo largo e a base estreita. A pirâmide etária do Japão tem o topo largo e a base estreita. A pirâmide etária do Afeganistão tem a base larga e o topo estreito, o que indica uma grande diferença na estrutura etária dos dois países. A Indonésia é o meio termo, representando um país emergente. Muitos países passaram de uma taxa de urbanização baixa para uma taxa de urbanização elevada em um curto período de tempo. Isso traz uma série de problemas urbanos, como marginalização social, problemas de infraestrutura, falta de saneamento básico, entre outros. No continente asiático, existem países que são muito urbanizados, desde a da época de 1950, 60 e 70. São países com melhores condições de vida. Podemos citar Israel ou países como a Coreia do Sul e o Japão, que mesmo se urbanizando rapidamente a partir dos anos 60 e 70, já apresentam condições de países desenvolvidos. Você sabia? Por muito tempo existiu na China uma política que as pessoas podiam ter apenas um filho por casal. Isso aconteceu porque o país estava preocupado com o rápido crescimento demográfico. Atualmente, esta política populacional da China foi flexibilizada e os casais podem ter até 2 filhos. No entanto, nos próximos anos, com certeza essa política será desfeita e os casais poderão ter quantos filhos quiser. Acontece que, de uma hora para outra, as pessoas não vão passar a ter muitos filhos, pois já se acostumaram com a qualidade de vida apresentada para 1 ou 2 filhos, que é muito superior àqueles que têm 5 ou 6 filhos, sendo famílias pobres ou famílias de classe média baixa. Já falamos sobre a diversidade étnica. No continente asiático existe uma grande diversidade de religiões também. Vale ressaltar o islamismo no Oriente Médio, o hinduísmo na Índia, e o budismo também, mas principalmente o hinduísmo, e o confucionismo e o budismo na China e no Japão. E finalmente, para terminar, nós temos aí condições socioeconômicas bem diversificadas no continente asiático. Alguns países com taxas de mortalidade mais elevadas, como o Afeganistão, chega a ter 110 mortes a cada 1.000 crianças nascidas vivas antes de completar 1 ano de vida, e países com condições de vida bem mais elevadas, por exemplo, o Japão, com uma expectativa de vida de 89 anos. Para terminar, eu vou mostrar para vocês um site chamado World Factbook. Nesse site você tem acesso a dados socioeconômicos de todos os países do mundo. Eu aconselho que você escolha países diferentes da Ásia, com diferentes níveis de desenvolvimento
humano e econômico. Por exemplo, você pode abrir aqui o Afeganistão, ir em pessoas e sociedade, e aqui tem vários dados interessantes sobre o país. Por exemplo, a sua estrutura etária. 40% da população tem menos de 15 anos de idade. E apenas 2,7% da população tem mais de 65 anos de idade, o que indica um país subdesenvolvido. Outra taxa também que pode ser destacada é a taxa de urbanização. Apenas 26% da população do Afeganistão é urbana. E se você quer comparar um país com outro de uma maneira muito interessante, basta você clicar aqui no cantinho e tem uma lista em ordem alfabética e você pode encontrar facilmente outros países do continente asiático e fazer a comparação. Vamos dar uma olhada, por exemplo, no Japão. O Japão tem 92% de sua população vivendo em cidades. São muitos dados que você pode explorar nesse site, deixando sua aula ainda mais completa. É isso aí, um abraço do professor Leandro neste resumo especial sobre população da Ásia e até a nossa próxima aula.